Michael decide voltar ao Flamengo, se uma condição for aceita pelo Marcos Braz. A diretoria do Flamengo vem mapeando o mercado em busca de reforços para a temporada, com o objetivo de qualificar ainda mais o elenco. Movimentação no mercado. Outro nome que vinha ganhando força na Gávea era do atacante Michael, atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. O jogador que tinha feito um acordo quando deixou o rubro-negro, apontando que daria prioridade à equipe em um retorno ao futebol nacional. Mas, apesar do interesse inicial de tê-lo novamente no elenco, os valores para isso acabaram surpreendendo a gestão. Isso porque o atacante pede um salário de 2,5 milhões de reais por mês, além de 50 milhões de reais em luvas. Vale destacar que além do Flamengo, Corinthians e Grêmio buscam a contratação do jogador. Entretanto, para fechar com a equipe paulista, o jogador pode ter garantias que os valores serão quitados em dia, conforme informações do comunicador Samuel Carvalho. Movimentação nos bastidores. Vale destacar que o jogador vai deixar o Al Hilal de graça e, por conta disso, não abre mão de 8 milhões de euros em luvas para acertar com um novo clube, o que acaba deixando a negociação cara pelo jogador. Michael pediu 2,5 milhões de reais de salário e 8 milhões euros, 49,5 milhões de reais de luvas. O Cruzeiro queria o Michael e pulou fora por causa desses números. O Corinthians continua na parada, e a informação mais atualizada desse caso é que o Michael quer garantias para acertar com o Corinthians, revelou Samuel Carvalho. Milhões de multa. Flamengo vence briga com clubes europeus por jovem meio-campista. O Flamengo está se movimentando no mercado para reforçar suas categorias de base, de malas prontas para o rubro-negro. Nesta semana, o Flamengo avançou nas negociações e encaminhou a contratação do meio-campista Guilherme Walk, de 15 anos. Desta forma, o Real Valladolid, a chegada do jogador ao rubro-negro, com contrato de 3 anos, cada vez mais improvável, fixou a multa rescisória em 50 milhões de euros, tal 306 milhões de jogador no elenco. 306 milhões de reais de multa. Flamengo vence briga com clubes europeus por jovem meio-campista. O jovem chega ao Rio de Janeiro na próxima semana, acompanhado de familiares e membros do seu staff. A assinatura do contrato ainda está pendente, para que o Flamengo possa oficializar a contratação. O plano de carreira traçado pelo staff e pela família de Guiuac foi determinante na decisão sobre o futuro do jovem jogador. Vale ressaltar que a ideia principal para o futuro da joia era um retorno ao Brasil. O garoto visa se aproximar das categorias de base da seleção brasileira. Assim, o meia de 15 anos recusou propostas de clubes europeus e optou pelo Flamengo. A informação foi divulgada pelo gerencia de enfermagem, o gerente de futebol do Flamengo, Luiz Colança Azevedo, que já foi responsável pelas categorias de base do Fla, liderou as negociações pelo lado do rubro-negro. Escolheu o Flamengo. O rubro-negro venceu a concorrência de outros grandes clubes, como o Real Madrid, ESP, Nottingham Forest, PSG, Fieria, Atlético MG e Palmeiras, que também estavam interessados no jovem talento brasileiro. Advogado que tentou impedir Landim de comprar o novo estádio do Flamengo é punido. Em fim de mandato na presidência do Flamengo, o Rodolfo Landim colocou como meta deixar a construção do estádio próprio. Decisão foi tomada. A diretoria do Flamengo vem trabalhando com o objetivo de fortalecer o elenco dentro e fora de campo na temporada, com a equipe na liderança do Brasileiro e com vantagem na Copa do Brasil. As atenções se voltaram para a construção do estádio próprio. Entretanto, o rubro-negro quase teve a vida dificultada após um advogado tentar impedir a realização do leilão. Entretanto, nesta sexta-feira, a prefeitura tomou uma atitude drástica sobre a situação e publicou em Diário Oficial a exoneração do advogado. Vinícius Monte Custódio agora é oficialmente servidor da assessoria jurídica da Secretaria Estadual do Ambiente. Essa decisão foi tomada pelo governador Cláudio Castro, projeto de lei, que anunciou a retirada do profissional do cargo, buscando o melhor. Isso ocorreu porque o chefe do Poder Executivo do Rio de Janeiro considerou que Vinícius teve uma postura incompatível com o cargo. Ele é um servidor comissionado, ocupa um cargo de confiança do governo do estado, e não pode advogar contra instituições, revelou o governador. Com isso, Vinícius Monte Custódio deixa o cargo após 8 anos. Vale destacar que na ação,
O advogado destacou que o imóvel tem propriedade plena do terreno, que pertencia ao fundo de investimento, liderado pela Caixa Econômica Federal, e foi desapropriado pela prefeitura. Está ansioso para a construção do estádio do Flamengo? Desta forma, para ele, a autorização para que o local fosse desapropriado precisaria da autorização do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro, no entanto, conseguiu derrubar a liminar e seguir com o leilão. Movimentação nos bastidores. Flamengo desiste, contratação não vai mais acontecer, Tite é informado. Atacante é um dos principais jogadores da Arábia Saudita, mas para voltar ao Brasil, precisa diminuir a pedida. Reforços em breve. A torcida do Flamengo ficou entusiasmada após o Tite conceder entrevista assim que o jogo do Palmeiras terminou, e deixou escapar que o Mengão teria 2 contratações engatilhadas para fazer. Claudinho é um desses 2 jogadores, mas o outro ainda não foi revelado. A ideia de Bruno Spindle é só deixar vazar quando o negócio estiver finalizado. Assim, não há concorrentes para atrapalhar. Michael era outro jogador aprovado, até porque ele tem um acordo verbal com Marcos Braz de que se voltasse ao Brasil, a prioridade total do jogador seria o Flamengo, mas os valores pedidos por ele são muito fora da realidade que o Mengo quer pagar. Desistência. De acordo com o jornalista Semeo Carvalho, o atleta quer receber cerca de 2,5 milhões de reais por mês para voltar ao Brasil. Por essa cifra, não irá tentar a sua contratação. Michael é considerado um bom reforço e o atacante é identificado com a camisa flamenguista, mas não chegaria para ser titular absoluto. Assim, não faz sentido investir tanto dinheiro nesse cenário.